Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vou ler com vocês no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 32, a cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que passagem abençoada, né? Mais um milagre que nós vemos aqui na Bíblia. Muitos milagres e maravilhas que nós contemplamos nessa palavra do Senhor. Mas todos os milagres eram feitos por pessoas. Jesus era Deus, tudo bem. Mas ele discipulou, né, os apóstolos, ele ensinou, ele deu autoridade, ele deu poder. E nós temos poder e autoridade também. Às vezes nós não temos o dom de curar, porque cada um tem o seu dom. Mas, irmãos, olha aqui que interessante no versículo 35. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, irmãos, nós somos cercados por testemunhas em todo o tempo. Aqui na própria Bíblia diz, eu não lembro a passagem, que Paulo fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós sabemos disso, por onde fomos, quando falamos que somos servos de Deus, as pessoas ficam nos vigiando, esperando a gente errar para apontar o dedo, principalmente, né? Olha lá, o servo de Deus errou, o servo de Deus pecou, o servo de Deus xingou, falou mal dos outros, não é servo de Deus. Mas, irmãos, aqui Pedro foi já usado por Deus para poder curar uma pessoa paralítico há 8 anos. Quantos de nós estamos paralíticos na vida espiritual, parados na vida espiritual, há 8 anos, 10 anos, 20 anos? Às vezes a gente vai na igreja todo domingo, ou 2, 3 vezes por semana, mas a nossa vida espiritual não cresce, a nossa vida financeira não muda, nada acontece na nossa vida. Ô irmãos, o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Repreende todo o mal na sua vida e comece a agir conforme a palavra de Deus, porque a fé sem obras é morta. Então, não adianta só ouvirmos a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente adquire a fé e age. A fé sem obras é morta. A gente tem que ouvir, aprender. É como numa faculdade, numa escola, a gente aprende. Na faculdade, né, principalmente que a pessoa faz a faculdade para poder adquirir conhecimento e exercer a profissão a qual ela fez a faculdade. Um médico, um advogado, um eletricista que faz engenharia, cada um tem uma área. Então, aprende para colocar em prática depois. Então é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, só que ela tem que ser praticada. Não adianta nós só aprendermos, adquirirmos conhecimento o tempo todo e não praticar a fé que a gente aprende. Praticar no nosso dia a dia. Ter fé, parar de falar coisas ruins, parar de acreditar no que o inimigo lança na nossa mente. Então, irmãos, a fé é a certeza das coisas que não se veem. E essa semana Deus tem falado muito comigo sobre fé. Eu assisto muitos vídeos na internet e eu tenho ouvido muito sobre fé. Eu estou passando por uma situação complicada. Quem está aqui comigo no canal é já inscrito, que acompanha as orações. Eu não falei sobre o assunto, mas em breve eu vou poder contar em nome de Jesus. Mas eu estou passando por uma situação difícil e Deus tem falado: não temas, crê somente. E tem usado pessoas para falar sobre fé, porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Não adianta a gente só ter fé sem obras. A fé e obras têm que andarem juntas. O que são as obras? Não é obra de caridade. É também, mas aí já é obra social. A obra da fé é você andar pela fé, agir pela fé, viver pela fé.
Seu dia está ruim, seu dia está mal, mas você não murmura, você não entrega, não entrega os pontos. Fica firme no Senhor. Senhor, eu estou sem força, me ajuda. Eu estou sem fé, coloca fé em mim. Mas eu sei que o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus todo-poderoso. E vai falando com o Senhor, se desmancha na presença do Senhor. Às vezes você conversa tanto com algum amigo, né, com alguém, fala tudo que está acontecendo na sua vida e esquece de falar para quem é o único que pode resolver seu problema, que pode te dar força quando você não consegue caminhar. Não tem sido fácil, irmãos, não tem sido fácil. Muitos irmãos passando por situações complicadas. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que peleja por nós. Não perca a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não se esqueça disso. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Busca a palavra, o YouTube é de graça, é só ter internet. Tira 20 minutinhos por dia para ouvir uma pregação. Tira uns minutinhos por dia, tem vídeos de 10, 15 minutos, o meu de oração, e tem muitas orações de pessoas abençoadíssimas que me ajudam muito. Pastor Antônio Júnior, Tiago Brunet, Vinícius Iracete, Profeta Evânio, são pessoas abençoadas que eu tenho aprendido muito e recomendo para vocês. O pastor Júlio do Carmo também é muito bom. São pessoas que falam a verdade, que pregam a palavra de Deus de verdade, e a gente aprende muito. Então, irmãos, esse canal aqui é exclusivamente do Senhor, para nós trocarmos orações, porque não tem como caminharmos sozinhos nessa vida. A vida está difícil, está complicada, mas um ajuda o outro e o peso fica um pouco mais leve. Mas Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, irmãos, fica firme no Senhor. Não deixa a fé esmorecer. Não deixa a sua fé fraquejar. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Fica firme no Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Hoje está difícil. Hoje você não está vendo nada acontecer. Aqui, Pedro curou um paralítico fisicamente. Mas eu estou falando sobre paralítico espiritual. Que a gente para na fé. A gente é como se fosse um bloqueio, que a gente não consegue ir para frente, nem para trás, nem para lugar nenhum. A gente vai na igreja e nada faz diferença na nossa vida. Mas quando a gente começa a cumprir o chamado do Senhor, pede a Deus para te mostrar: Senhor, qual o chamado que eu tenho? Qual o propósito que o Senhor quer de mim? É para evangelizar, é para pregar, é para curar, é para libertar as pessoas. Vai, busca o Senhor, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O amor tem se esfriado. Dentro das igrejas a gente entra e sai e não sente a presença do Senhor. Tem sido muito difícil, irmãos. Tá feio, a situação tá feia. Eu fico triste. Eu fico triste de tantas igrejas que eu já frequentei. E as pessoas não estão preocupadas com a palavra de Deus verdadeiramente, irmãos. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, que ainda buscamos ao Senhor, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Eu tenho repetido muito isso, irmãos, porque eu não tenho visto nos lugares as pessoas se preocuparem com a palavra de Deus, se preocupar com o próximo, de querer ajudar. Irmãos, por isso que eu estou repetindo tanto isso, porque que nós possamos fazer a diferença. Um canal de oração aqui no YouTube é de graça. Faz o que Deus tocar no seu coração, faz enquanto ainda é tempo, porque nós somos a última geração antes de Jesus voltar. E isso está bem claro. Isso está bem claro, irmãos. E Deus vai cobrar de nós as nossas obras. Então, que você possa ser sal da terra e luz do mundo por onde andar. Você começa servindo ao Senhor e só pelas suas atitudes as pessoas percebem a grandeza do Senhor na sua vida. Vão te perseguir? Vão te perseguir, sim. Vão apontar o dedo para você, vão colocar erro em você, vão dizer que você é um crente fanático, que você é isso, é aquilo outro. Vão, sim. Mas não existe nada melhor do que servir ao Senhor. E creia que Deus vai transformar a sua vida. A vida com Jesus tem que ser uma vida de alegria, de felicidade. Não da gente ficar
cabisbaixo o tempo todo. A gente tem nossos dias de tristeza? Tem sim, claro que tem, porque ninguém é de ferro. E as lutas só têm crescido. Mas que nós possamos servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Coloca um louvor, louva, porque você vai louvando a Deus, você vai esquecendo dos problemas e Deus vai te fortalecendo de uma tal forma que quando você acaba de louvar, você pensa assim, ai, tô tão bem agora. Não é fácil, irmãos, mas servir ao Senhor é a melhor coisa do mundo. Sem Deus eu não estaria aqui de pé, não estaria, nem eu nem meu marido. Mas nós estamos firmes no Senhor, firmes nas promessas de Jesus, como diz no hino da harpa, número 105. Firme nas promessas de Jesus, 105 ou 107, não lembro bem, acho que é 107. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Então nós temos que ficar firme nas promessas de Jesus. Quais são as promessas de Jesus? Está escrito na palavra que nós teremos uma vida em abundância, que nós teremos uma vida de paz. Então nós temos que buscar isso, irmãos. Deus não quer uma vida de miséria para a gente. Deus não quer uma vida de mediocridade para a gente. Mas nós temos que buscar ficar perto dele. Senhor, qual o caminho? Me dá estratégia, me dá sabedoria, me abre a visão, me mostra o que eu tenho que fazer. Qual o caminho a seguir, Senhor? Para não me desviar da tua presença. Eu estou com uma tentação nessa área. Eu estou com uma fraqueza nessa área que está difícil de eu conseguir rejeitar essa questão. Senhor, me fortalece. Eu não quero mais pecar contra o Senhor. Então você vai falando com o Senhor. Não é do dia para a noite, irmãos. Não é do dia para a noite. Nenhuma casa se constrói do dia para a noite. Nada concreto se constrói do dia para a noite. Uma boa construção tem que ter um alicerce forte, tem que ter coluna forte, tem que ter um telhado forte. Então, irmãos, que nós possamos construir nossa casa na rocha. Entrega sua família ao Senhor todos os dias. Entrega sua família ao Senhor todos os dias. Senhor, eu vou ver minha família aos pés do Senhor. Meu marido é do Senhor, meus filhos são do Senhor. Eu quero abrir essa empresa, Senhor. Me ajuda, me dá estratégia, me dá coragem, me dá ousadia. Então, irmãos, que nós possamos ter fé, coragem e sabedoria em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, maravilhoso Senhor, Criador dos céus e da terra, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Só tu és santo, só tu és Deus, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, que só o Senhor consegue nos consolar no dia da aflição. Oh, meu Pai, só o Senhor nos livra das nossas angústias, Pai, como diz no Salmo 34, Pai. No mundo tereis aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Pai, nos livra de toda angústia, de toda tristeza. Coloca alegria no nosso coração, ânimo, disposição, força, coragem, Pai, para prosseguirmos nesses dias maus. Sem ti nada somos, nada podemos fazer, Pai. Nos sustenta, nos fortalece, nos ajuda, nos capacita, nos dá estratégia, Senhor, para o novo empreendimento. Estratégia no emprego, Pai. Oh, Senhor, estratégia na nossa família, Senhor. Sabedoria para falar com a nossa família sem gritar, sem reclamar, sem xingar. Meu Pai, os relacionamentos entre as famílias não têm sido fáceis. Pai brigando com os filhos, filhos se revoltando contra os pais, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor ama a família, que a família é a criação do Senhor. Então nos ensina a cuidar dela, dos nossos filhos, dos nossos esposos, da nossa casa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos fortalece, nos liberta. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. Nos dê uma noite de paz, que possamos dormir tranquilos, Pai.
Arranca todo o mal, tudo que não provém do Senhor, toda obra de macumbaria, feitiçaria, seta de inveja maligna, Pai, que tem atingido a todos nós, Pai. Bate em retirada em nome de Jesus. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. O Senhor, nosso pastor, nosso libertador, nosso salvador, nosso Senhor, nosso Salvador. Santo, 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 poderoso e fiel Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo poder. Abençoe a cada pessoa que está ouvindo essa oração, Pai. Visita cada família aqui representada, Pai. Entra com providência, Pai. Cura, Pai, fisicamente, espiritualmente. Cura a alma. Cura a dor da alma, Pai, dos irmãos que estão ouvindo essa oração, Pai. Cura as feridas do passado, Pai. Ajuda os Teus filhos a superarem, meu Pai, a largarem as coisas do passado e viver o novo do Senhor, Pai. Que coisas novas o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ajuda, nos liberta, nos fortalece. Nos ensina a vivermos, Pai, o novo do Senhor. Obrigado por tudo, Deus Santo, Deus maravilhoso. Derrama paz, prosperidade, sabedoria, saúde sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, queremos uma vida de abundância, Pai. Não a vida de mediocridade ou rejeito, em nome de Jesus. Queremos uma vida de abundância com o Senhor. Nós Te glorificamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu pedido de oração nos comentários e ative o sininho para todas as notificações. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã no próximo vídeo. Fique em paz.